enquanto isso não acontece, é importante que a gente se planeje, e até a gente tem falado bastante sobre isso também, se planejar para o inesperado, para o imprevisto. Os imprevistos acontecem a qualquer momento, e quando acontece, quem tem que resolver as coisas que fica com aquela bronca para resolver. E se a gente pensa nisso em vida e deixa as coisas um pouco mais organizadas, a família pode se concentrar em viver o luto. Fala pessoal do Threadcast, nós aqui mais uma vez, conversando com vocês aqui no canal, né? Sejam todos muito bem-vindos aí, muito obrigado por estarem participando de novo com a gente aqui no YouTube da Salf, né? Para quem não segue aí, já segue, já compartilha também com quem não viu ainda. Hoje a gente está com um episódio bem legal aqui, conversando com o pessoal bem legal aqui também. Então, Matheus, mais conhecido como Adeja aqui na Salf, analista de sistemas e negócios, vocês já me conhecem um pouco, né? Quem tá aqui comigo, como sempre, né? A Luciana, eu sou líder técnico aqui na Salf. É isso aí, hoje a gente vai falar um pouquinho com nossas parcerias aqui, né? A nossa startup parceira aqui, que é a Quando Eu Partir. Bem-vindos, tá, gente? Muito obrigado. Obrigada. A gente conversa bastante, né? É isso aí, então daqui a Camila, daqui a Alexandre com a gente. Então, Camila, por favor, se apresente pro pessoal aí da... Oi, pessoal, eu sou Camila Leães, fundadora da Quando Eu Partir. Tô aqui com meu sócio para falar um pouco do nosso projeto. Isso aí, bem-vindo aí, bem-vindo. Alexandre, tudo bom, pessoal? Alexandre Silveira, também fundador, sócio fundador, junto com a Camila da Quando Eu Partir. Obrigado pelo convite aí, participar com vocês. É um prazer estar aqui, eu acho que a gente já conversou bastante várias vezes, até para o pessoal entender. Eu atuo junto no projeto aqui com eles, né? A gente fez a parte de análise aqui, também fazendo toda a função do escopo do projeto. A ideia é trazer, então, essa parceria da startup para conversar um pouco com a gente aqui, né? E trocar uma ideia, entender o que é a plataforma. Para quem não conhece, vai pro canal aí, então, claro, tem o site, depois a gente deixa o link aqui também, né? A gente passa pra galera ali no nosso canal ali. Então, arroba Quando Eu Partir, já pra começar. É isso aí, exatamente. E puxando isso, arroba Quando Eu Partir, já começa a falar quem é, de onde veio, né? Como foi. Surgiu a ideia. Vamos pro clássico do pitch, que nem disse Vamos fazer o nosso pitch. É isso aí, fica à vontade aí, gente. Bem-vindos aí. Vamos lá. Bom, nós somos uma plataforma de planejamento, organização e compartilhamento de informações para o final, pro planejamento de fim de vida, a gente chama, né? Uma end of life startup. Essa ideia surgiu em 2021, né, quando eu perdi a minha mãe, enfim, teve uma doença super rápida, assim, e aí no meio do luto, de todo aquele problema que a gente passou, tem uma parte burocrática que não espera, né, não espera esse momento emocional passar, então lidar com contas bancárias, seguros, o que tinha de cartões de crédito para acertar, pagar sim ou não, o que fazia com o bichinho de estimação dela, enfim, uma série de decisões que foram muito difíceis e muito mais difíceis pelo momento que a gente estava vivendo, né, pessoal. E aí eu comentei com o Alexandre, cara, não pode ser assim, né, quando eu morrer eu não quero que a minha família passe por isso. E aí, junto com o Alexandre, a gente foi pensando, né, que deveria ter a tecnologia deveria ajudar, né, nesse processo. A gente fez uma pesquisa grande, o Alexandre acho que pode comentar, para entender como a gente poderia formatar isso como uma solução que ajudasse as pessoas e também como um business, né? E enfim, aí surgiu a nossa plataforma, que é uma plataforma totalmente digital, né, que ajuda nessa conexão entre as pessoas, os seus desejos, as suas vontades, de uma forma segura e que, enfim, facilita esse momento que todo mundo eventualmente vai passar. Perfeito. Você vai comentar um pouquinho da pesquisa? Não, é isso, e a gente fala, né, acho que falando um pouco de startups também, né? Sim. A dor, né, a dor que a gente passou fez com que a gente pensasse nisso e avaliasse se isso era dor de outras pessoas também. Toda aquela dificuldade que a Camila passou e eu junto dela naquele momento, a gente comenta sempre das 36 ligações que ela fez em uma semana após a morte da mãe dela. Ela ligou para 36 lugares diferentes para tentar encontrar as informações sobre a vida particular da mãe dela, uma pessoa responsável que era, assim como todos nós somos. A gente acaba não dividindo as coisas, né, da nossa vida, ou divide muito pouco. Para montar o quebra-cabeça. Para montar o quebra-cabeça. E até hoje, né, enfim, depois a gente pode comentar, mas o mês passado, né, descobriu mais uma informação que de tantas que podem ainda vir, exatamente, né, possivelmente. Mas aí voltando à questão da dor, né, a dor que
Camila passou e eu junto dela enfrentando, a gente... Pô, será que isso é só nosso? Ou será que isso... Outras pessoas também passam por esse tipo de dificuldade? Então, passada a etapa, né, aquela fase difícil do luto ali, a gente começou a pensar, a pesquisar e o que tem no mercado, né? Se existe alguma coisa, porque a gente sempre fala também, não há o que não haja, né? Acho que o Túlio Milman falava isso, né? Não há o que não haja. E, enfim, no Brasil a gente não encontrou, e encontramos nos Estados Unidos, na Europa, empresas que têm algo semelhante ao que a Quando Eu Partir se propõe a fazer, e foram nessas empresas que a gente até costuma fazer benchmark, enfim, faz até hoje benchmark com eles. E fizemos pesquisas dentro do nosso mercado para validar se essa dor, essa dificuldade que a Camila passou, enfim, que se divide, depois a gente pode explicar, né? Se divide em questões práticas, que é essa... Onde estão as minhas informações, né? Onde é que eu tenho conta bancária? Se eu tenho seguro, não tenho. Se eu tenho auxílio funeral, se eu não tenho. Meu legado digital, o que faço com as minhas redes. Sim. A questão, né, do bichinho de estimação, do pet, objetos de valor sentimental. E também essa questão mais de memórias e desejos. O que eu gostaria que acontecesse? Como que eu gostaria que fosse a minha cerimônia de despedida? Sim. Então a gente fez essas pesquisas e notou, foi muito... Acho que ali que foi o primeiro gatilho, assim, de olha, acho que vale a pena a gente ir nesse caminho, porque as pessoas se identificaram muito com a ideia, né? Da pesquisa que a gente fez lá com mais de 300 pessoas, 93% disseram que aquilo era um problema, né? Viam aquilo como um problema seu também, ou por ter passado por alguma situação próxima, ou enfim, conhecer alguém que passou. E tem uma coisa legal que eu acho que aí, assim, claro, né, que foi, eu digo pro Alexandre que foi o dia que ele embarcou, assim, cara, esse negócio é legal, porque, assim, a gente poderia tentar resolver esse problema e ajudar, né, enfim, tem terapia, né, que eu tentei, de alguma maneira, dar um significado para isso que eu tinha passado, mas a gente poderia ter produzido conteúdo, ter, enfim, falado com as pessoas. Quando a gente entendeu que existe um segmento, né, um mercado nos Estados Unidos das dead techs, né, então tem toda a indústria da morte que com tecnologia, e assim, a gente tá falando da compostagem do corpo, sei lá, tipo, tem muitas indústrias envolvidas, e daí tem as end-of-life startups, e o Alexandre, claro, né, com a cabeça de estratégia de tecnologia, olhou, cara, isso é escalável, porque produzir conteúdo é super importante para nutrir isso, mas tu vai até determinado público, chega até determinado local. Então ali a gente entendeu que havia um espaço para uma construção de uma proposta de valor que poderia chegar para mais pessoas e mais gente através da tecnologia. Sim. Não, isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui, até pelos episódios que a gente fala sobre inovação aqui, né, que a gente acaba conversando com o pessoal, é identificar o problema, né? E o problema em si foi, obviamente, passado, né, vivenciado, mas a partir do momento em que saiu um pouco da ideia do luto, ali, do problema do luto, começou a ir pro mercado e, cara, tá ali o problema, no caso, é identificar que as end-of-lives, cara, só tem lá, as death techs que a gente fala, e por mais que doa, né, a gente às vezes sabe que incomoda falar desses pontos de, falar de morte, falar assim que... Hoje, um exemplo, eu ouvi no rádio falar sobre esse negócio de o quanto afeta a natureza a decomposição do corpo. E que seria muito mais vinculado, vendendo a função do crematório. Que era essa a ideia da propaganda que eu tava vendo. É óbvio que eu lembrei da ideia disso, que, olha só, cara, que baita... Por mais que seja complicado, que baita negócio, né? Parar pra pensar, olha o problema que os caras vão solucionar. Né? A indústria das dead techs é gigantesca, né? Tem a questão até nos Estados Unidos e outros países, enfim, que falam com mais naturalidade, culturalmente falam, né, com menos pesar do que a gente fala aqui no Brasil sobre a morte. Tem a questão de colocar o corpo lá embaixo da árvore, né? Tem uma série de coisas. Mas enfim, as end-of-life planning estão dentro desse mercado e elas tratam disso, né? De como as pessoas em vida, a gente sempre fala isso também, não é se eu morrer, né? Quando eu morrer. Quando eu morrer. Até que, eu vi uma manchete ontem também, até que a morte morra. A inteligência artificial vai fazer a morte morrer. E enquanto isso não acontece, é importante que a gente se planeje, e até a gente tem falado bastante sobre isso também, se planejar pro inesperado, pro imprevisto. Os imprevistos acontecem a qualquer momento, e quando acontece, quem tem que resolver as coisas que fica com aquela bronca para resolver. E se a gente pensa nisso em vida e deixa as coisas um pouco mais organizadas,
pô, a família pode se concentrar em viver o luto, né? Que naquele momento até, enfim, pesquisas que a gente né, nesse mercado aí que a gente está mergulhado, quando a pessoa passa pelo luto, a pessoa que perde alguém, a capacidade cognitiva dela se reduz a abaixo de 20%. Ah, sim. Então, ela precisa, naquele momento que está vivendo o luto, tomar decisões sobre as coisas, né? Sobre as coisas práticas, sobre os desejos, sobre as memórias. Que é esse ponto, né? Até nos Estados Unidos, que é um pouquinho diferente, tu tem, sei lá, uma semana para preparar um funeral, né? No Brasil, não. Tu tem que tomar decisões em 2 dias, né? Sim. E aí, assim, a gente fez muitas visitas a várias indústrias, várias empresas dessa indústria, e as pessoas tomam decisões que depois pensam, cara, eu não devia ter feito isso, ou será que teria sido... Até economicamente, né? Tomam decisões que não, a família nem pode dar conta daquilo que foi até tomado. Horas, né? Foi no meu caso. Pai, mãe, irmão, tudo muito rápido. E aí tu tem que tomar... Tu tem que decidir, tu tem que correr a partir daquele momento, porque... Aí tu se vira, né? Correndo, tentando resolver tudo. Pra tentar dar conta. E acho que o mais legal disso que o Alexandre tá puxando é que os impactos que o luto tem, assim, aí olhando um pouco mais até do viés da proposta de valor, né? Depois da solução, como a gente resolve, eu acho que a gente vai chegar, como a gente resolve a tecnologia, mas o luto tem um impacto emocional, social e profissional, que é muito o gancho do modelo de negócio que a gente faz. Que é, hoje no Brasil, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas morrem todos os anos. Tem uma pesquisa que estima que para a morte de uma pessoa, 9 pessoas são diretamente impactadas, né? Então tu pensa lá, os filhos, o cônjuge, alguém assim, em algum nível. Ou seja, tem milhões de pessoas passando por isso sempre. Parte dessas pessoas está no mercado de trabalho. E aí a gente, como empresas, né, ajuda eventualmente ali o colaborador a passar por isso num momento muito pontual até o funeral. Só que tudo que a gente está falando, né, sobre esse aspecto se desenrola a partir dali, e as pessoas não têm conhecimento, não têm suporte e eventualmente passam por mais dificuldades que prejudicam inclusive a sua performance profissional, assim, né? Então o nosso ponto todo e aí como resolver através da tecnologia, é como a gente cria ferramentas, conhecimento, né, e ajuda as pessoas a passarem por isso da melhor maneira possível. A gente não vai resolver a dor de perder um irmão, uma mãe, né, mas a gente entende que colocar mais energia para viver justamente essa parte emocional, como o Alexandre trouxe, é muito importante e a gente ajuda nesse processo. Hoje, essa semana a gente estava falando, né, aconteceu tanta coisa pra gente viver esse período, né, de luto. Fez 2 anos agora que a mãe morreu, que eu acho que eu atropelei muitas coisas, assim, né? Por quê? Porque tinha que dar conta dos meus irmãos ali. Eu sou mais nova, mas era a pessoa que tava com mais condições de fazer isso. Naquele momento eu pensava, não posso fazer nada de errado. Então, assim, não teve muito tempo tinha que baixar a cabeça e fazer as coisas acontecerem. Né? Não, e assim, até a gente vai entrando no assunto, né? E a gente sempre fala sobre histórias que nós conversamos, até dos eventos que alguns aí a gente já participou em conjunto, né? O quanto é incômodo, as pessoas ficam nessa coisa do fala, não fala e tal. E aí até pra sair um pouco, né, desse pesado aqui que a gente tá indo, até pra dizer, né, que a Lu tem as perguntas dela aqui, que a Luciana é a Luciana Maria Braga e eu sou o Adejo José aqui, né? A gente sim. Fica nessa brincadeira boa, aqui, né? boa. Então a Lu fica à vontade com as perguntas aqui e tal, né? Mas até pra gente vir pra plataforma, acho que vamos vir pra solução, né? Vamos vir pra identificação de como tecnologicamente falando. Pra todo mundo entender como a Salf entrou. Isso, depois a gente já vamos entrar nessa parceria em conjunto, né? Mas então vamos lá, vamos entrar no que é a plataforma, vamos falar do que é a plataforma. Eu acho que aí entra a questão da tecnologia que a gente fala bastante também, né? Que voltando para a questão cultural do Brasil, das pessoas não terem, né, o hábito e nem a vontade de falar sobre, né? Falar sobre, quando não estiver mais aqui, né? Sim. Quando a gente tem, né, em casa o esposo, a esposa, né, o marido, a namorada, enfim. Eu quero falar contigo sobre as minhas questões práticas, onde eu tenho conta, se eu tenho investimento, se eu não tenho. As pessoas, geralmente, né, quando uma pessoa quer falar, a outra não vem com esse assunto aqui, bate na madeira, vai chamar, não quero escutar. Né? E aí que entra a questão da quando eu partir como tecnologia. A gente pensou de como a tecnologia pode ajudar nessa dificuldade desse diálogo, né, para fazer isso acontecer. Se as pessoas têm, e a gente não tem a mínima pretensão de resolver uma questão cultural nacional, mas a gente acha que a tecnologia consegue diminuir essa dificuldade, né? E através, né, dessa plataforma tu consegue então
conversar, né? Tu coloca as tuas informações e a plataforma tu indica para a plataforma quem são as pessoas que tu gostaria que tivessem acesso a essas informações. Aí que entra a questão da tecnologia, né, para ajudar a minimizar tornar um pouco mais leve essa discussão. Menos, humanizar, né? Humanizar, perfeito. E ao mesmo tempo com uma garantia aqui de acessibilidade, né, de disponibilidade, que é eventualmente, até tem um caso de uma amiga que um dia foi, enfim, dormir na casa do pai, enfim, tinha foi com o irmão e tal, e ele tava viajando e ela abriu uma gaveta, assim, e achou uma carta. E aí pensou, bom, ele tá doente, né? Que era uma carta dando todas as orientações mais práticas, assim. Ele não estava doente, mas ele pensou, sempre ele pensou. E aí tá numa carta, daí a carta se perdeu, e daí se mudou, e daí não encontrou a carta. Então a gente garante disponibilidade, acessibilidade para isso. Então, além desse papel ali de comunicação, a gente também entende esse é muito um drive de direcionamento dos nossos próximos passos, que é a tecnologia tem muita burocracia implícita nesse processo de lidar com a morte, né? A gente precisa fazer com que a tecnologia ajude a passar por isso de uma forma menos burocrática, né? Então, o nosso futuro né, vamos lá, eu tô lá listando, puxa, eu tenho conta no Netflix, no Spotify, no Amazon Prime e tal. Eu tive que ligar para todos esses lugares e dizer, olha, minha mãe não tá mais aqui, né? Só que no momento, daí, dependendo do alô da atendente, eu já começava a chorar. Eu não precisava fazer isso se a tecnologia me ajudasse. Então, a gente quer conectar essa parte que é fundamental e é premissa, né, da comunicação, e para uma evolução ali de diminuição das burocracias. Não, perfeito, a gente tá e aí falando do apoio da plataforma ali, né, das identificações desses itens, assim, o quanto a gente foi desenvolvendo para que isso fosse atendendo, né, e sempre melhorando cada item da plataforma, né. E eu acho que a gente pode puxar um pouco para essa ponta aqui da nossa parceria também. Sim. Né? De como isso foi evolutivo, de como a gente se uniu. Acho que a gente precisa detalhar tão profundamente todo o vínculo, né, administrativo, mas o quanto a gente trouxe essa possibilidade de solucionar, né? Eu acho que vale falar do protótipo, né? Porque a Salt System tá com a gente desde quando a gente começou a materializar quando eu parti, porque tudo isso tem 2 anos, né? Agora fez 2 anos da ideia. Já fala 2 anos, efetivo da 2 ideia. Um pouquinho menos, sim, mas quase 2 anos. A mãe da Camila faleceu em julho de 2021. Eu acho que setembro ali. Um pouco depois, 2, 3 meses. Sim, foi logo uma sequência. Ter ideia. E aí a gente foi, a questão de ideação mesmo, tudo isso que a gente falou, que a gente começou a pesquisar, enfim. Aí no início de 22, acho que foi por ali, né, no primeiro trimestre, a gente começou a pensar, vamos dar um próximo passo, né, a gente já viu que é uma ideia que as pessoas veem valor nisso, e vamos achar um parceiro para que daqui a pouco a gente até faça um protótipo, né, e comece, por isso que eu falo, a materializar, né, enxergar, né, uma plataforma. E eu tenho uma experiência com tecnologia, conheço muitas empresas de desenvolvimento de software, e a Camila também tem uma experiência com tecnologia já, e também conhece outras. A gente começou a conversar, né, quais as empresas poderiam nos ajudar. E tem aqui um vínculo de muita confiança com a Salt System de muitos anos, né? E isso contou muito desde sempre nas nossas conversas. Dividi com o Francisco, né, com o Chico. E pra quem não conhece, é o Chico. É o Chico. Beijo. É o Chico. Chiquinho. E o Chico, desde o início, demonstrou muito interesse em participar com a gente. Ele viu a ideia, né, e se identificou com a ideia também. Enfim, aí a gente foi conversando, namorando, amadurecendo, e aí fechamos ali na meados de 2022 uma prototipação, né? A gente fez um trabalho prévio com a Salt e aí começou a brilhar os olhos, né? Porque a gente viu a plataforma começar a tomar forma, né? O desenho inicial ali já pegar isso, corpo. Exatamente. E aí entra essas questões, a gente fala também de usabilidade, nosso background também de produto, tecnologia, negócio. Sim. A gente começou a pensar a experiência do usuário, né? É uma plataforma que tem que ser para todos os públicos, exatamente, tem que ser fácil, tem que ser, a pessoa entra ali já de cara já consegue, não precisa muita coisa, a gente fala de ser intuitiva, né? Vou ali e reconheço, aqui eu tenho uma seção que é finanças, é aqui que eu tenho que colocar minhas contas bancárias, né? De cara eu já tenho ali o
o dashboard. E esse protótipo, então, né, de novo, né, depois daquela o primeiro gatilho de que a ideia é uma dor de outras pessoas, o segundo gatilho foi também essa parte do protótipo, que a gente começou a ver a ideia tomar forma, né? Eu acho que aqui vale destacar porque, enfim, né, até como a Salt se posiciona, então é uma empresa super, né, voltada ali, né, para tecnologia, nos ajuda muito no desenvolvimento, mas a gente queria reforçar que esse momento foi super importante também, porque a gente ainda estava delimitando um pouco mais e lapidando um pouco a ideia, assim. Então ter um parceiro com uma cabeça de tecnologia que está olhando para a experiência e nos provocando lá no começo, a gente tinha muitas certezas, isso é verdade, e eu acho que em algum nível isso é bom, né, porque ninguém conhecia mais esse problema do que a gente, vocês sempre se colocaram, né, nessa perspectiva, mas nos provocaram sobre, tá bem, será que esse é o melhor modelo? Como é que a gente pesquisa isso? Então, a gente tomou muita confiança, seja nas nossas pesquisas de mercado, nossas pesquisas com consumidores e a partir do protótipo para dar o passo de, beleza, agora vamos para o desenvolvimento, né? E aí, enfim, aí vocês... Sim, eu vou puxar o saco da Gabi, vou puxar o saco da Gabi um pouco, né? A Gabi, que ela saiu UX aqui, a Gabi até participou de alguns episódios com a Luta, aqui do Dia das Mulheres aqui e tal. E aí já fica a dica, siga no canal, né? Eu já vou começar a puxar aquela barca, compartilha, clica lá, etc. Também vai indicar aqui qual episódio ela participou. É isso aí. E aí, então, e acho que até pela expertise da Gabi também, né? Isso é uma coisa que a Gabi agora a gente está conversando sobre os novos pontos, né? Então a gente tem conversado bastante e tal. E ela sempre diz assim, a gente sempre conversa um pouco sobre isso, assim, né? Tipo, cara, como é legal participar dessa... A gente sabe que veio de uma história talvez ruim, né? Pela situação toda, mas um produto que a gente está vendo que ele está vindo para o mercado para dar solução para uma coisa que daqui a pouco... Como é legal, sabe, participar de um projeto assim, a gente se motiva. Sim. E eu acho que a própria visão da Gabi também, na expertise dela de questionar vocês, de fazer, não vai por aqui. Não, Camila, não faz assim, faz assado. Não, Alexandre, bota o botão assim, troca o texto, faz não sei o que, né? Ajudar e vai chegando a ver nascer a ideia real, né? Quando a gente começa a botar no papel uma coisa, mas quando começa a prototipar, olhar, visualizar o produto é outra coisa, outra sensação, né? E foi bem legal, assim, acho que só pra encerrar aqui, né? A gente teve várias reuniões iniciais antes ali de eu começar a conversar com o Alexandre e com a Camila, que foi quando a Gabi ela apresentou pra gente, esses aqui são os protótipos e tal. O Chico fez um papo com a gente também, dizendo, esse é um projeto, assim, assado, startup. E aí, tipo, cara, olha só isso aqui. Tu já pensou? E aí o cara começa a debater, e aí já começa até a levantar sugestões de possibilidades e tal, que daqui a pouco, né, e vai só se criando. A gente se identifica, né? Todo mundo ou passou por uma situação, né? Ou teve alguém próximo que passou pela situação. Exato. E quando a gente começa a falar da plataforma, o que ela se propõe a resolver, as pessoas remetem a situações que vivenciaram. Se eu tivesse algo assim naquele momento, teria me ajudado pra caramba numa situação A, situação B, situação C. Sim. E a gente também... ainda trazendo isso para a Salf aqui um pouco, né, mas mais pela parceria, né, eu acho que é onde foi legal até de conhecer vocês e que a gente viu, até a gente falou no episódio de inovação, né, trocando o Salf Summit lá, né, que foi importante, né, para dar uma alavancada inicial ali da coisa, né. Pô, o pessoal foi parar nas IH, vocês podem ver, depois a gente deixa o link aí, provavelmente depois. Foto bacana. Isso ali já tava com, né, no outro patamar aqui já de estrela, tá, né. E esse envolvimento foi legal. E como é que foi esses eventos para vocês, né? Nesse sentido, assim, de retorno, né? Dessas coisas. A gente tem falado muito que esses eventos foram muito importantes pra gente. Bom, nosso projeto tá em consolidação, né? E assim ele vai ficar por um tempo, a gente tá selando algumas coisas. Mas eles foram muito importantes para nos dar segurança de que essa solução tem valor, esse produto tem valor. Né? Seja pela atratividade que ele gerou de mídia, de nossa, esse é um assunto que não foi explorado, né? De papos com investidores, de conhecer outras empresas de tecnologia e outros segmentos que se conectaram conosco e dizer, cara, isso tem a ver com o meu negócio. Então, esses eventos foram importantes para dar essa visibilidade. A gente já estava com um protótipo no ar ali já, um protótipo não, né? Uma etapa ali em HLG e tal, mas já podendo demonstrar, o que foi super importante, porque mas me mostra como funciona, assim, né? Então ali a gente foi, acho que consolidando um pouco desse entendimento. A gente tá super ansioso pro próximo evento, porque agora a gente já tá comercializando. Mas até lembrando do Salt Summit ainda, a proposta da Salt System no Salt Summit. O stand de vocês lá, e a proposta de trazer as startups, não só quando eu partir...
Eratume, a Edoc, né, as 4 startups lá que estão junto com vocês como parceiras também. Foi muito legal a troca ali, as pessoas vinham e a gente conhece uma galera do mercado, enfim, e já teve uma interação muito legal ali, então foi muito bom pra nós, né? Aí daqui a pouco lá veio a Zero Hora, daqui a pouco veio a Band. Sem contar as ideias novas que vão surgindo, né? A partir dali. Investidores, né? Teve uma evolução ali aquele dia, Com foi certeza. aquele não, né? Mas daqueles 3 dias ali, né? Aquele calor. Não, teve uma correria muito grande, né? Falando de prazo de projeto ali, né? Vocês se mataram ali, a gente junto, né? No projeto pra que tivesse as telas, tudo em homologação, o sistema já navegável, já funcional. Isso que eu ia falar antes, isso é importante, tu mostrar pro público visualmente como vai funcionar. Uma coisa que tu falar, mostrar um folder, mas as pessoas vão ficar curiosas em saber como funciona o sistema, o que ela pode fazer, o que não pode. Sim. E isso é o que faz a diferença. O melhor folder que tinha era a camisa do Alexandre da Camila, com uma pergunta nas costas que o pessoal vinha querer saber o que estava acontecendo ali e tal. E se você morrer amanhã, sua família saberá por onde começar? Essa ficava doido, né? Mas a gente falando ali, né, de estar lá e tal, tipo, eu tava sentado na mesinha no canto do stand, assim, o Alexandre da Camila do lado de fora apresentando, e de vez em quando a gente se olhava assim, tá no ar, e eu aqui com os gringos, tá dando bug no botão tal, tá dando bug no botão tal, e o Alexandre, não, vamos ver, tá lá. Mas isso é legal, e é importante a gente ter essa visualização do que foi esse evento, né? Porque depois gerou, obviamente, uma oportunidade pro Rio, né? Pro Web Summit Rio. E aí, podem falar um pouquinho da Web Summit Rio depois, mas assim, o que vocês estão prevendo para eventos posteriores? Já tem uma visão de agenda que vocês estão querendo, até para dar um spoiler pra galera, daqui a pouco a galera já acompanha, eu acho que é legal, entendeu? A gente ainda não tem nada confirmado, mas a gente tá rolando aqui, ó, eu recebi um e-mail lá de alguém que adquiriu um plano aqui. Olha aí! Fechando online aqui, ó. Deu partida. Ótimo. Muito bom. Não tem nada confirmado ainda, mas a gente está se aplicando para alguns eventos. Mas a gente está num momento bem interessante, assim, de agora, né, nos 2 eventos que a gente citou aqui, a gente ainda não estava com o produto sendo comercializado, né? Mas já costurando algumas conversas mais no B2B. A gente fez um pré-lançamento, né? A gente fez um pré-lançamento, muito mais como posicionamento. E agora a gente está no momento de ir atrás disso, mas talvez já com um direcional aqui de algumas novidades B2B, que essas a gente vai guardar para o próximo aqui, que é onde a gente entende que tem uma conexão grande para escalar. Já fica o episódio 2 aí. Mas tanto o South Summit quanto o Web Summit, a gente fala assim, as experiências que nós tivemos, né? 3 aspectos muito importantes nos ajudaram, né? Um que é explicar o que é. As pessoas, como no Brasil... A gente ficou craque, né? Como no Brasil é algo... Exatamente, que é algo que a gente não costuma ver, né? A gente começa a falar, a camiseta chamava atenção. Então, os eventos foram muito bons pra gente mostrar, divulgar, as pessoas entenderem o que é uma End of Life Planning Startup, o que é esse negócio de planejamento de final de vida, o que vocês fazem. Esse ponto foi muito importante nos 2 eventos pra gente explicar para as pessoas, e aí a mídia nos ajudou, foi muito legal. Ali foi. As divulgações, a mídia espontânea, né, que se interessou, que história é essa, né, se você morrer amanhã. Isso foi muito bom pra gente. O segundo aspecto muito bom dos 2 eventos foi a questão de investidores, né? A gente teve conversas muito boas, né, e assim, a gente está se experimentando no empreendedorismo, né? Eu e a Camila temos uma bagagem muito grande, carreira executiva. E, até termos, né, do empreendedorismo, a gente conhecia, obviamente, de um outro lado do balcão, agora a gente está vivendo na pele o que é ser um empreendedor. Trazer, né, a startup, e agora vocês arriscaram. Exatamente, e aí para sentar na mesa com um investidor, a gente às vezes não sabia por onde começar a conversa, né? Mas foi muito bom o aprendizado que a gente teve nesses 2 eventos, essas conversas que nós tivemos com os investidores. E um terceiro aspecto, as parcerias, né? As parcerias. Que explicando o que era, as pessoas começaram a se identificar. Mas isso aqui tem a ver com o meu negócio. Tem a ver com o meu negócio. Eu posso lá vender o plano de vocês para o meu cliente que compra um seguro, para o meu cliente que compra lá um plano funerário, para o meu cliente aqui que... Um plano de saúde. Um plano de saúde que tem essa questão de saúde mental. Isso tem muito a ver, né, com as pessoas ficarem bem, né, colocar aquilo ali para fora. Mercado, a parte psicológica, enfim... benefícios para empresas, uma série de conversas nesses 2 eventos surgiram, reuniões, né,
para parcerias importantes com a Deu Partido. E acho que uma coisa legal, assim, de até te falar da Salt, que nos ajudou muito, a gente tá falando aqui de escalar, né, de startup e tal. Eu acho que os eventos aceleraram conexões que eventualmente aconteceriam, que a gente teria que provocar. Então eu acho que é bastante importante estar lá, né? E a gente, claro, ainda se estabelecendo, se estabilizando, então é sempre uma correria, né? Tem que fazer material, não sei o quê, mas valeu muito a pena, assim, a gente vai fazer outros. Detalhe, a gente tava com a Salt System no Salt Summit de 2022. Ainda era uma ideia, de deixar meio que um folderzinho, assim, e o Chico nos abriu as portas pra gente, olha, coloca os folders de vocês aqui no nosso stand. A gente saiu de um dia... Eu não participei. Da noite pro dia a gente correu atrás de montar um folder pra deixar lá. Agora que eu lembrei. Mas não tinha assim não tinha nada, né? Mas era a ideia. Nada. Não tinha. Tinha a ideia no papel. E eu me lembro que o stand do Chico, assim, como esse ano também, tava fazendo sucesso por causa do café também, né? Sim, além de conhecer a empresa, o café atraiu muita gente. O pessoal pegava o folder ali. Quando eu parti, no palco ali. Não, esse ano foi incrível. Não, o que eu mexo de vez em quando, assim, que esse ano foi bem localizado. Nossa, foi muito bem. O que eu mexo, assim, que o Chico, ele é um visionário, porque ele nem sabia que ia acontecer o Soft Summit, ele já deu o nome da empresa pra ficar batendo com o negócio, né? Entendeu? Não, eu me lembro quando eu fui lá, que eu fui um dia só no ano passado lá, tava na função ainda muito da saída do home office e tal, né? E aí eu fui lá e me lembro que às vezes a gente chegava com a camisa da Salt, né? E era preta e tal. Acharam que era do laranjão. E aí o pessoal disse, olha só, vocês podem me ajudar com o negócio, tal, não sei o que. Eu disse, desculpa, cara, mas o que... Não, é da administração. Tipo, não, cara, eu já vi stand e tal, aqui, não sei o que. Esse ano ainda não foi tanto quanto o ano passado, porque a gente tava mais isolado do centrão. Sabe o que foi legal? Mas o stand era magnífico. Muitas pessoas que passaram, eu tava lá vocês viram, sempre lá na frente, né? Não. Mas as pessoas que passaram no ano passado, eles lembraram da empresa. Sim. E voltaram ali, disseram assim, mas agora eu tenho café, daí vinham comentar sobre outros negócios, qual é a intenção. Acharam muito legal estar as startups lá. Isso foi porque é uma coisa que a maioria não apoia, né? Se vira naquele quadradinho lá. E pro próprio business de vocês, né? É na prática, né? Assim, deixa eu te mostrar o que eu faço, né? Não, aqui vocês lá, e não só vocês também, as outras 3 parcerias, né? Mas falando aqui da quando eu parti, né? Vocês estando lá, como a gente disse, pegou a ZH, foi lá, trocou uma ideia, tal, não sei o quê. Se for ver lá, tá lá, quando eu partir, ainda fui lá com a Self System, tal. No outro dia, eram pessoas com suas seeds, né, lá, tentando plantar a sementinha, dando um cartão no negócio. Cara, a gente tem uma startup, como é que vocês trabalham, vocês apoiam, vocês fazem não sei o que e tal. Aquele dia lá, o que teve de rendeu contato pro comercial, de certa forma, alguns, acho que até estão fluindo coisas assim, sabe? Mas não, esses eventos eles são importantes. E eram muitas ideias diferentes em segmentos diferentes. É bem isso, assim. Mas então, o que a gente pode seguir aqui? A gente falou ali dos eventos, a gente falou do Web Summit lá, né? O que mais que a gente tem para perguntar para eles? E vamos falar assim das principais lições que vocês tiveram quando extraíram essa experiência nos eventos, né? O que vocês trouxeram ali? Eu acho que tem muito a ver com esses 3 aspectos, né? Num primeiro momento, a gente divulgar a ideia, explicar o que é, né? Uma empresa de planejamento de final de vida, uma startup que faz isso. Um segundo aspecto, essa questão de investidores, né? Os investidores vão muito nesse evento, é um dos focos, né, desses eventos, atração de investidores para novos negócios, para as ideias, enfim. E um terceiro, essa questão das parcerias, né? A gente tem, até hoje, dos 2 eventos, até hoje a gente mantém reuniões e contatos com empresas e pessoas. Hoje de manhã, o cara do Web Summit, olha, eu falei, Alexandre, aqui é não me lembro o nome dele, Murilo, alguma coisa lá. Chamou nós 2 Chamou no LinkedIn, eu falei contigo pessoalmente no Web Summit esse ano. A gente quer conversar com vocês, né, enfim, e essas coisas foram as lições, né, que... E vocês, hoje estamos em agosto, e o evento foi em março, viu como não perdeu aquele contato, né, não foi naquele momento, mas... E a gente sabe que o lead time é outro, né, é mais longo, mas eu queria complementar o que o Alexandre falou, que eu acho que vale para
outros startupeiros aí, esses nomes aí que a gente tá falando, empresários, enfim, quem tá se experimentando. A gente vem, claro, né, de uma vida executiva que as empresas muito mais estruturadas, né? Tinha o meu departamento de marketing, meu departamento jurídico, a gente sempre brinca, agora a gente agora departamento de marketing, agora eu sou jurídico, agora eu sou não sei o que, agora eu sou comercial, a gente é tudo. Eu keep, e com um nível de excelência ou de exigência que, enfim, né? O que eu quero dizer é o seguinte, não vai ser perfeito. E a gente sofreu, eu admito aqui, sofri pra que a gente, cara, mas a gente não tá bom ainda, será que a gente não espera mais um pouco pra ir e tal, né? E a gente vai se complementando, cara, a gente tem que se desafiar, vamos em frente, o feito é, né, antes, melhor que bem. Olha, né, melhor fazer do que não fazer, e acho que isso foi bacana, assim, também. A gente estava mais preparado para o Web Summit do que estivemos para o South Summit, e a gente certamente está mais preparado para o próximo evento do que quando a gente esteve em maio no Rio de Janeiro, assim. E então, eu acho que a gente também vai ganhando cancha, sabe? A gente consegue falar melhor hoje, já o nosso pitch está muito melhor e tal, então acho que tem um exercício, assim, para os empreendedores de se expor, né? E é um lugar seguro para se expor, esse é o ponto. Não é assim, encontrei o tal e agora eu vou... Nossa, que resposta. Não, é um lugar onde as pessoas esperam e tem a escuta para, inclusive, te ajudar a te desenvolver. A gente ouviu muita dica, assim, olha, foge disso aqui, ou eu conheço uma empresa que vocês possam se inspirar, então tem um ambiente aqui de colaboração, de uma cultura de inovação que ajuda a impulsionar mesmo e a gente desenvolver também, né, as pessoas que estão à frente dos empreendimentos. Sim. E o resultado é isso aí, parceria, né? E também não deixar passar o tempo da tua ideia, porque entra nessa questão, eu quero deixar tudo perfeito. Só que daí passou aquele tempo que tu tinha, sabe? O MVP. Querer amadurecer melhor. Aí entra na questão do MVP que a gente tem discutido também, de que o MVP ele precisa ter... Né? A gente não pode... É uma discussão interessante, a gente não pode menosprezar, não é menosprezar a palavra... Subestimar mesmo o MVP, né? O MVP é como se fosse algo... Qualquer coisa mal feito. Só pra botar. Ele não pode ser mal feito. É um negócio do achar o ponto de equilíbrio entre... O MVP pode ser um MVP... Que consiga iniciar bem, né? Que gere muito pouco valor e daqui a pouco se gera muito pouco valor, as pessoas não veem valor naquilo e não vão te ajudar. E também não pode ser aquele projeto completo que leva não sei quanto tempo, né? E tu tem que achar esse meio termo para que seja algo que faça sentido e que tu vá incrementando com os próximos MVPs, né? Mas não pode ser algo tão simples, simplório, sabe? E acho que um ponto legal até para dar como dica, assim, de como a gente tá olhando, enfim, das nossas experiências também de produto, mas quem diz o que é esse MVP, né? É o usuário. Então, manter o dedo no pulso do usuário, seja por dados, seja por pesquisa, é super importante. Isso nos ajudou a direcionar um pouco o desenvolvimento, né? Que era assim... Toda a parte financeira, seguros, previdência, os meus telefones de contato, isso o nosso público disse que era a coisa mais importante. E aí nós, né, mas acho que talvez a parte de memórias e desejos seja mais relevante. Não é isso que as pessoas querem. Então, o que a gente entendeu com isso? Prioriza aquilo que é mais importante, seja até como hierarquia de informação, mas especialmente como desenvolvimento de recurso mesmo, e depois dá continuidade àquilo que tu entende que complementa essa proposta. Mas esse é um exercício que a gente faz dia sim, dia também, né? De discutir, entender quanto a gente melhora aqui ou abre outras frentes, enfim. Acho que esse é um exercício. Isso a gente passou e viu bastante, eu acho que volta um pouco a falar, né, mais que seja repetitivo, mas é onde deu o core, assim, para algumas coisas, que é os eventos, né? Dentro desses eventos, a gente fazendo uma percepção inicial, o produto é assim, e várias indicações ao vivo ali, né, em loco ali e tal, cara, por que não tem? Anotando um monte de coisa. E essa informação aqui, por que não tem? Acho que tu falou também lá no último, no South Summit, né? Anota abre um... A Lu e a Gabi. Falou, né? Tudo falou. Eu disse assim, pega e vai jogando ideias. Vai jogando. E isso gerou muita coisa. Nossa, gerou muita coisa. Bom, mas esse ponto que a Camila falou o planejamento de final de vida, sempre que a gente fala, as pessoas trazem várias contribuições. E aí, para tu pegar tudo isso e o que vai ser o MVP? Né? Que é o que a gente... Nas pesquisas, a gente colocou lá 35 sessões e pediu, uma das perguntas ordene quais dessas 35 sessões são as mais... Não lembro se são 35, 38, não lembro quantas eram. Mas eram dezenas de sessões que estão no nosso backlog. E a gente escutou o usuário, escutou as pessoas dizendo
nos ajudem a ordenar. E aí saiu dali as 8 primeiras que foram o primeiro MVP, né? Passou por finanças lá, seguros, os pets, chamou atenção. Chamou atenção, assim, todo mundo... O que acontece com o meu cachorro, com o meu gato, né? Com o meu passarinho, quando não tiver mais aqui. Não sabe quem é que vai cuidar, ou se vai cuidar, né? O que tu gostaria? Exatamente. Esse é o ponto. E gerou o que a gente tá vendo pro nosso MVP2 agora, né? Não sei o que é o MVP2, mas a melhoria do MVP1. Né? Exatamente, incremental. Incremental do MVP1, né? E um diferencial também que eu vi ali na plataforma de vocês é colocar conteúdos também. Isso é a nossa equipe de marketing, né? A nossa equipe de marketing. Tem algumas dúvidas, e eu vejo muito lá. Uma que é básica, as redes sociais. Acontece muito que a pessoa já partiu, conheço várias pessoas há muito tempo, e tá lá ativo, só que ninguém sabe o que fazer. Né? E aí tu tem uma burocracia um pouquinho para poder conseguir colocar em memória, né? E aí as pessoas param de dar parabéns, feliz aniversário para aquela pessoa, né? E acontece muito. Então eu vi ali que tem uns conteúdos relacionados a isso. Isso é muito legal também. Porque chama um público. Ele vai pesquisar ali por um conteúdo específico e vai abrir. Exatamente. Sim, e é vinculado, e até eu acho que é legal comentar, né, que a gente tem o nosso dashboard, que é onde está a plataforma, e vocês têm um outro site também, que é exatamente onde a Camila faz essas publicações de marketing, que o marketing faz a nossa equipe de marketing. O marketing. Que é onde tem essa orientação inicial do que é a plataforma, o que vocês fazem, quem é o quando partir e tal, é vinculado uma com a outra ali. Então, exatamente, até falando um pouco de tecnologia, um vínculo uma com a outra que a gente fez o desenvolvimento lá, né? Publica numa e publica na outra. Exatamente. Né? Então, larga lá no site ou no blog, vai para dentro do dashboard lá. Né? Isso é muito legal, porque daí vem da pesquisa que inicia quando tu abre lá o Google e quer um determinado termo e já... Tem bastante conteúdo legal lá. Né? Isso é legal. Até depois a gente deixa o link para vocês aqui da plataforma, deixa o link também aqui lá do blog, lá onde vai estar todos esses conteúdos, mas aí para vocês verem que vai receber isso aí tem que seguir o canal, né? Exatamente, então, fazer a inscrição lá no canal, compartilhar os episódios, né? Colocarem sugestões também. Sigam a Quando Eu Partir também. A partir dali, vai lá pro @ da Quando Eu Partir, segue lá. Tem o se cadastrem na plataforma, tem um plano free lá, já consegue. Bem legal essa ideia do freemium e do... Quer comentar, Camila? Freemium e o freemium. Já vamos monetizar. Não, mas é legal porque é legal pra pessoa conhecer, né? A gente tá falando um monte de coisa aqui, detalhe. O que é isso? Então vai lá, se cadastra e vai ver o que é. Por mais que tenha entrado aqui, né, um e-mail de uma pessoa comprando o plano e tal, a gente tem a plataforma tem um inicial. Não, a LGPD. Não vai falar quem comprou. Tem um inicial que é free, né? Não, esse é um papo legal, enfim, tendo aqui que a gente tava tendo uma discussão de business mesmo, que é legal. Eu e o Alexandre falamos muito sobre isso. O que acontece? Pensando nos modelos, né? Tem os modelos gratuitos, né? Mas assim, não existe almoço de graça, né? Quando você não paga pelo produto, você é o produto, né? Então, tem os modelos que se monetizam através de publicidade, a gente entendia que isso não cabia muito bem nessa plataforma. A gente tem certeza que se a gente tivesse um modelo totalmente gratuito, a gente teria muito mais usuários agora. Sim. Só que esse costuma ser um erro comum das empresas quando depois não conseguem estabelecer uma linha de percepção de valor capaz de cobrar, né? Mas enfim, qual é o equilíbrio entre a pessoa não conhece um produto completamente novo, eu experimento, não experimento? A gente enxerga que estamos num oceano azul, né? Aquele livro de estratégia, Oceano Vermelho, Oceano Azul, que tem algumas barreiras culturais, mas é uma faixa desse oceano que ainda não é muito explorada. Então a gente pode cobrar pelo produto, isso a teoria nos diz. Bom, mas como na prática a teoria é outra, a gente discutiu muito, até o Alexandre ficou, cara, mas a gente tinha que ter alguma parte dessas sessões liberadas para que as pessoas pudessem experimentar. O que a gente fez aí como estratégia? Aquilo que se via como maior valor não pode ser gratuito, porque senão a gente perde o call to action para fazer o cara comprar. Então, por exemplo, toda a parte de informações bancárias que tem toda uma segurança de criptografia que a gente construiu, então é uma sessão mais elaborada, essa não está gratuita. Mas
a parte do funeral, né, de cerimônia de despedida, para dizer como eu quero que as coisas aconteçam. Os meus desejos, eu quero ser cremada, eu quero detalhes, né, como eu quero que seja a minha cerimônia. E a parte de doação de órgãos, que a gente inclusive quer incentivar isso, porque isso, enfim, né... Em setembro agora, né, tem um dia setembro, de dia doação 27, de né, e assim, e aí é super importante, até vendo a campanha da Santa Casa, que é o poder da palavra e do sim, porque eu digo pra minha família, no Brasil, não adianta eu dizer que eu sou, essa coisa de botar na carteira de identidade. O Alexandre precisa dizer, eu autorizo. Quem decide é a família. É a família. Então, primeiro as pessoas não falam e depois a família eventualmente não respeita. Enfim, tá no direito, tem a questão da dor. Mas, então, a gente criou essas 2 sessões e a pessoa pode entrar, criar seu login. Ela usa essas 2 sessões, pode usar o recurso de baixar o PDF, que é um recurso super legal, que as pessoas querem ter em mãos um pouco daquele plano e também pode compartilhar com as pessoas. Essa estratégia, quando tem parte do produto gratuito para experimentar e depois para passar para o momento pago, a gente chama de freemium. Então nós desenvolvemos um modelo freemium, que a pessoa pode entrar, experimentar, puxa, legal, mas agora eu quero o recurso completo. Aí, sim, assina, né, subscreve lá e aí passa para o modelo pago. LGPD, né? Então tem todo um contexto por trás, né? Hoje todo mundo fala em segurança de dados e ali, quando tu passar principalmente para conta bancária, a maior segurança que tem que ter, né? A gente tem, né? Aí que tá, acho que foi um outro, a gente falou da parceria da Salt System, o Chico tem muita experiência também com clientes, né, instituições financeiras que ele atende e a gente sabe, né, no Brasil, o quanto o mercado financeiro é exemplo em relação à segurança, né? Então, algumas das técnicas, tecnologias que a gente, tanto eu quanto o Francisco, a gente tinha de experiência, das instituições financeiras, a gente trouxe e embarcou na plataforma da Quando Eu Partir para garantir essa questão de segurança, né? Que era uma coisa que a gente falava desde o início, né? Eu preciso me sentir seguro e preciso que a plataforma seja segura para que eu coloque as minhas informações ali. Então, isso está garantido, viu, pessoal? Isso a gente não consegue reforço, inclusive, né, que até pela participação no desenvolvimento, que foi uma das coisas que a gente priorizou nas discussões, inclusive, né, de como sempre estar mantendo o maior nível de criptografia possível em determinadas sessões que fazem parte do prêmio Premium, né, e não do freemium, do Premium, até para garantir essa segurança da informação, esses dados lá dentro e tal. Então, reforçando o que o Alexandre falou, é uma coisa que a gente, como Salf System, que priorizou pro sistema estar garantindo, né, essa segurança de dados de informação ali. Mas é isso, né? Essa é a ponta aí de entender a forma de exemplo do pessoal também, né? Como a Camila falou, como monetizar a plataforma de certa forma, né? Usar alguns exemplos para isso. Quer botar propaganda? Bota, não tem problema. Acho que depende muito do tipo de negócio, né? Mas essa é uma forma como quando eu partilho. E finalizando essa parte de monetização, então essa é a nossa estratégia B2C, né? A gente sente que ela é super importante, ela tem que estar disponível, ela nos ajuda muito com o posicionamento. A gente também tem uma frente B2B para empresas parceiras, as suas áreas aí de benefícios e os segmentos que entendem que a Quando Eu Partir pode estender a sua proposta de valor. Então aqui só para dar 2 exemplos, né? O Alexandre já citou. Quando eu faço um seguro de vida, obviamente eu já estou sensibilizada com esse tema, então eu não preciso explicar pro cara, tipo, cara, olha só, tu precisa te preparar para imprevistos. Quem faz o seguro de vida tem isso na cabeça, né? Então a gente entende que parcerias e as conversas que a gente tem construído com esses setores que são, né, relacionados, seguro, saúde, legal e o dead care, né, que é o planos funerários e tal, são temas que a gente tem abordado para explorar um modelo B2B. Então é um modelo que não coloca todos os ovos numa cesta só. Isso também é uma estratégia importante, né, de diversificação de negócio. Não, e vale reforçar, né? Faça um contato com o pessoal da Conta. Para quem tiver interesse nesse sentido de montar uma parceria, ter uma ideia de parceria, o pessoal está disponível, está aqui, ó, inclusive os 2 donos do negócio estão aqui, estão disponíveis, vai ficar os contatos aqui. Façam, né? Acho que daqui a pouco vale a pena. Pô, tem um negócio que eu estou pensando, sei lá, para o próprio que a gente estava no DefTech, daqui a pouco fechar um negócio. Bom, façam contato que tá tudo certo. Né? Lu, que manda. Vamos falar também um pouquinho na questão da inovação tecnológica, né? Como que vocês veem a continuidade dela dentro das startups, né? Aí tem o nosso backlog lá, tanto de novas features quanto de questões que a tecnologia vai ajudar a resolver. Sim. Tá lá gigantesco e faz parte de controlar a ansiedade ali. A gente toda hora, algumas vezes eu mandei para pro time lá, olha só que legal isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui.
IA, por exemplo, a IA generativa, né, que está agora, né, já, enfim, tem vários estudos aí já de muito tempo, mas agora 2022 que deu boom, né? E tem lá no nosso backlog, daqui a pouco nas nossas sessões a gente integrar com ChatGPT ou alguma coisa nesse sentido para ajudar o usuário ali da quando eu partir. Exemplos de cerimônia de despedida. O ChatGPT consegue ali, né, descrever para ele, daqui a pouco até ajudar no preenchimento dessa sessão e das outras sessões. Esse é um exemplo que está lá no nosso backlog. Ontem estava fazendo cursos, a Camila tá de prova ali, fiz vários cursos sobre o chat, sobre IA, para a gente depois poder lá ajudar a equipe para integrar. E, enfim, lá a gente pensou também no início de blockchain, aí entra uma outra conversa, né, que é o quanto nós somos uma startup, nós estamos validando o negócio, né, o quanto a gente quer aportar, né, com uma tecnologia robusta dessa. A gente pensou no início, né, vou indicar as pessoas de confiança. Daqui a pouco eu posso colocar um token para aquela pessoa de confiança através de blockchain, né, poder ter acesso às minhas informações. Mas tem tecnologias tão seguras quanto, que foi a que eu falei antes, né, em relação à criptografia, enfim, que a gente aplicou e deixou o blockchain para um segundo momento para as pessoas que daqui a pouco pode ser um plus, né? Eu quero usar blockchain. Daqui a pouco lá na frente a gente consegue encaixar isso. Tem as outras questões um pouco mais simples, mas que também tem um resultado de valor muito grande para os clientes, que são integrar daqui a pouco com o Facebook para bloquear minha conta, meu legado digital, né? Ou integrar também com os cartórios para saber que a pessoa faleceu. Né? Porque esse é uma burocracia sem tamanho. Né? Então tem uma série de evoluções em termos de tecnologia que estão no nosso backlog, e que certamente vão agregar, né, na plataforma com o andar da carruagem. Mas acho que é o fio condutor, assim, do que o Alexandre está falando, e que a gente tem tentado conectar as diferentes ideias, a tecnologia precisa conectar, facilitar a comunicação entre as pessoas e reduzir as burocracias. Então, se eu não preciso ir até o cartório, se eu não preciso ligar para o Netflix, se eu não preciso mandar abrir um chamado no Facebook, e se eu não preciso parar e ficar 10 minutos pensando, meu Deus, o que eu digo pro meu epitáfio? Eu tenho um assistente que me ajuda. Tudo isso a gente entende que ajuda no tema das burocracias, da comunicação, né? Então é nesta linha que a gente entende que tem um espaço gigantesco para acontecer, né? Pra gente evoluir, assim. E aí volta um pouco do que a gente estava falando no começo, que é mas por que mesmo? Porque é justamente nesse momento que tu precisa desse suporte, as pessoas não têm conhecimento, não têm informação e precisam dessa ajuda, dado a sua capacidade cognitiva reduzida, dado a sua incapacidade de processar um monte de informações e tarefas num momento tão difícil. Mandar um simples e-mail pode ser uma tarefa muito difícil para quem está passando por um momento de perda, né? Tem uma pesquisa recente que a gente acompanha, super interessante, que é no mercado dos Estados Unidos, mas a gente entende que ela se reflete bastante em geral, que é 76% das pessoas que estão vivendo o luto, e o viver o luto pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, né? Experimentam 4 ou mais sintomas físicos ou emocionais, né? De, não conseguir dormir, falta de apetite, ou excesso de apetite, ansiedade, não sei o quê. Então, se a gente puder reduzir aquilo que pode ser reduzido, né? Como esforço ali, acho que a gente consegue chegar um pouquinho perto daquilo que a gente enxerga de propósito para quando eu partir. Eu acho que é o que a gente fala, e voltando ao início, né? O quanto é legal participar do projeto, né? É uma coisa que, mais de um momento, assim, a gente conversou, entendeu e evoluiu junto. E como a gente do time debate, cara, olha só, agora tá funcionando, pô, que massa, sabe? E aí tu começa, vou falar pra minha tia. Eu falei pra vocês outra vez, eu vendi pra minha tia a ideia do projeto, assim, e tal, né? E ela, nunca pensei porque eu tô fazendo testamento. Eu digo, é exatamente isso aí, ó. Quem é que sabe dos documentos do teu testamento? Quem é que sabe dos documentos da foto? Mas tá na minha pasta. Ela está fazendo. Mas que pasta, sabe? Então, tipo, a pasta essa... minha, né? Não, e exatamente esse é o papel. Eu acho que é muito legal, assim, e reforço aqui, né? A gente já falou que gosta muito de participar, mas parabeniza a ideia, assim, né? É muito legal participar. E obrigado pela oportunidade de participar do projeto também, assim. E aí, puxando o saco do Chico, obrigado também, tá, Chico? O time lá mata pau, até falar, né? O Cadu lá, o Jean, a Gabi. Isso aí. O Marlinho, de vez em quando, participa. O Carlinhos, todo também, todo time lá. Legal. Então, isso é bem legal, assim, de compartilhar. Mas o que eu quero dizer, né? Já falando em compartilhar, né? Que a gente sempre pede pro pessoal
compartilha, clica, segue e tal, curte lá. A gente encerrou já o horário, já bateu nosso tempo de papo, né? Eu sei que é legal, assim, a gente sempre fala, vai conversando e o tempo vai passando e a gente vai puxando assunto e daqui a pouco tem mais. Já vamos prever um segundo episódio, quem sabe que a gente já conversou. Trazendo novidades, né? A gente fala sobre as parcerias, o modelo B2B, porque é um negócio exponencial, assim. A gente poderia ficar aqui falando de vários segmentos em que a Quando Eu Partir pode se integrar, né, e agregar valor aos produtos que já existem. Perfeito. E aí eu acho que já está marcado aí pra gente fazer um segundo episódio com isso. É isso aí. Fechou. Beleza, então deixa eu agradecer, Camila, obrigado. Muito obrigado. Nossa, que agradecemos. Valeu de novo aí pela parceria, como sempre aí. Valeu, né? É isso aí. Agradecer essa galera toda que a gente sempre agradece aí, né? Lembrando novamente, né? A gente quer chegar aos 1.500 inscritos esse ano. A gente vai fazer uma promo, a gente vai inventar alguma coisa. Isso, então... Uns iFood, alguma coisa a gente vai inventar. Curta, compartilha. É isso aí, segue lá. Dá o joinha, tá, gente? Obrigado mais uma vez aí, pessoal, que tá nos acompanhando. Obrigado pela parceria. De novo, obrigado pra vocês. A gente se vê no próximo episódio do Tradecast. Lu, valeu. Obrigada. A gente vai se falando aí. Tchau, pessoal. Valeu mais uma vez aí. Até mais.